Muito bom, gente. Nós estamos aqui na 35ª subseção da OAB, Rio Bonito, e nós vamos aqui conversar com o presidente da casa, o advogado César Gomes de Sá, nosso amigo de velha data. Aliás, César, que tempo que a gente não bate um papo, né? E está acontecendo hoje aqui, nesse dia 29 de maio de 2017, mais uma daquelas... Aliás, esse assunto prerrogativo aqui é uma constante, né? E hoje está acontecendo mais um curso, mais aqui uma palestra sobre esse tema. Conta pra gente um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, César. E obrigado aqui pela sua atenção, meu irmão. Absolutamente, Flávio. A gente que mais uma vez agradece a sua presença aqui e esse espaço tão importante de divulgação desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E como você bem disse, né, a questão das prerrogativas é algo que a gente não relaxa com isso. Isso é algo que a gente tem que tratar todos os dias, uma vez que a violação da prerrogativa de um advogado é a violação da prerrogativa de toda a advocacia. Então, portanto, a gente tem a obrigação, inclusive legal, né, de promover atos nesse sentido e de trazer, acima de tudo, qualificação e informação a respeito do assunto, que às vezes é tão deturpado aí pelos meios de comunicação, que se antecipam a determinados fatos, trazendo uma informação por vezes equivocada. Então, o papel da OAB nesse assunto específico de prerrogativa é, primeiro, trazer informação, e depois, né, em ato contínuo a isso, defender de forma intransigente, peremptória, aquilo que é uma prerrogativa de um advogado, porque a gente não está atendendo apenas ao advogado nesse caso, a gente está atendendo a toda uma sociedade. Então, um advogado que se vê violado nas suas prerrogativas mais básicas, esse advogado não terá como defender os interesses do seu cliente, do seu constituinte, de uma forma livre, de uma forma destemida, uma vez que terá que se subjugar, às vezes, a autoritarismo que, infelizmente, a gente ainda verifica dentro do nosso país. E o desrespeito ao advogado é o desrespeito ao cidadão, de maneira geral, né? Porque, na verdade, o advogado está ali constituído para defender alguém, né? E aí você não está, na verdade, nem agredindo ou desrespeitando o profissional. E sim, esse cidadão que está ali se socorrendo na justiça por alguma questão, alguma demanda, né? Exatamente, essa é a leitura, né? Você sintetizou bem a leitura que nós temos que ter a respeito disso que a gente chama de prerrogativa do advogado, aliás, que a própria legislação federal prevê. Então, esse evento de hoje para a gente tem essa importância, né? Não é o primeiro que fazemos, né? Já fizemos outros, mas vamos continuar fazendo, vamos continuar insistindo na necessidade de que o próprio advogado tenha conhecimento cada vez mais profundo a respeito do assunto, uma vez que esse também é um assunto em evolução, é um assunto que está sempre sendo discutido e que está sempre sendo aperfeiçoado, né? Esses institutos das prerrogativas. Mas é algo que a gente vai manter essa pegada aí. A gente tem uma comissão bastante atuante, bastante importante, com um projeto próprio, inclusive, que estamos integrando com os projetos da comissão estadual, né, da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e esse evento de hoje é um recorte desse trabalho, né? O que a gente está recebendo hoje aqui? 3 advogados, 3 militantes na área das prerrogativas e 3 delegados da Ordem dos Advogados do Brasil, que são as pessoas que estão lá sempre de plantão no Rio de Janeiro para atender essas prerrogativas. Quando essa violação é feita em âmbito local, por exemplo, aqui em Rio Bonito, ou em Silva Jardim, ou em Tanguá, que está sob a nossa competência, né? Aí sim esse problema é deslocado para a nossa queixa comissão. É trazida para cá. Para cá, exatamente. Nós temos no Rio de Janeiro um plantão 24 horas, que ele centraliza o Rio de Janeiro inteiro, né, através de um telefone celular e de um e-mail. E uma vez acontecido isso, eles fazem contato com aquele delegado local que estiver mais próximo e disponível para fazer esse atendimento, que às vezes isso acontece no âmbito de uma delegacia de polícia, 1 hora, 2 horas da manhã, enfim, é bastante comum que isso aconteça fora desse horário comercial, né? Então, por isso, tem essa estrutura que, inclusive, esse evento que a gente está recebendo aqui hoje
também tem essa finalidade de divulgar como que funciona essa estrutura, a quem recorrer, como recorrer, o que é de fato a violação de uma prerrogativa, porque esse entendimento é fundamental, que a gente tem algumas situações onde se mobiliza a comissão de prerrogativas numa situação que não era violação de prerrogativas, né? Obviamente são poucos, mas se a gente puder concentrar os nossos esforços, focar naqueles casos onde realmente esteja acontecendo uma violação de prerrogativa de advogado, aí a gente tem que dar atenção especial, né? Porque é muito comum, Flávio, por exemplo, acontecer do direito de um cidadão estar sendo violado e o advogado, né, mobilizar a comissão de prerrogativas, né? Então, assim, cada coisa é um remédio, né? Cada situação, cada febre, a gente tem que dar o remédio certo para poder a gente curar a infecção corretamente. Presidente, mudando de assunto aqui rapidamente, nós teremos uma mudança aí, né, de endereço, de sede. Como é que está essa... sim. Como é que está tramitando essa mudança? Vai ali para a Avenida 7 de Maio, né? Isso. Como é que está isso? Não, está tudo certo. Na realidade... Já tem uma data? Temos sim. A gente até se acostumou aqui com esse endereço, né? Acho que até parar aqui... É um endereço de mais de 20 anos, né? 20 anos. Então é algo bastante... existe até um vínculo sentimental nosso com o endereço, né? Mas a seccional, no caso o Rio de Janeiro, que toma essas iniciativas, eles entenderam que a localização, a própria estrutura que a advocacia demanda nos dias atuais é uma estrutura diferenciada, é uma estrutura que demanda um pouco mais de acessos, por exemplo, à internet de melhor qualidade, enfim. E lembrar que lá também é um prédio moderno construído recentemente, esse aqui exatamente, por isso um pouco mais antigo. Esse foi o principal ponto. As instalações, né, a parte elétrica. Esse foi o principal ponto. A gente tinha alguns detalhes que já foram muito bem atendidos aonde estamos aqui, obviamente, nós não podemos deixar de registrar, mas a gente sabe também que, como você disse, nós vamos para um prédio moderno, com instalações modernas, com uma coisa que está mais de acordo com a contemporaneidade do exercício da advocacia. Eu vou te dar alguns exemplos. Lá nós teremos escritório compartilhado, coisa que nós não tínhamos como ter aqui por diversos motivos. O escritório compartilhado é algo que é fundamental, principalmente para o advogado iniciante, e não só para o advogado iniciante, mas, por exemplo, o advogado que está em trânsito, né, que tem que atender um cliente aqui na nossa região, né, o advogado iniciante que ainda não tem uma certeza de montar uma estrutura ou condições de montar uma estrutura própria, porque é algo que demanda investimento, demanda tempo também, né? E às vezes o advogado não tem tempo de ficar o dia inteiro num escritório, aluga uma sala, toda aquela despesa que isso traz por algo que ele não usa todos os dias. Então esse escritório compartilhado vai estar lá para o advogado se utilizar dele, né, nos dias que precisar, enfim, mediante um agendamento e tal. Hoje, por exemplo, com a questão do peticionamento eletrônico, né, os processos hoje são todos eletrônicos, a não ser aqueles mais antigos que ainda estão tramitando, que vão se findar e não vão ser renovados naquele modelo. Hoje em dia você tem uma necessidade de ter uma estrutura para o advogado que seja condizente com essa realidade, né? O advogado ele tem que ter a tranquilidade. São muitos os advogados, principalmente os advogados de fora, que estão aqui em trânsito. A gente tem que lembrar que advogado de fora é quando a gente sai daqui, a gente também é um advogado de fora lá, né? E é importante que a gente tenha um padrão nesse atendimento em nos 4 cantos do Rio de Janeiro. E é isso que a OAB tem tentado imprimir com bastante sucesso. Inclusive, te digo aqui que a nossa comissão de peticionamento eletrônico, a comissão voltada para a qualificação do advogado nessa nova era digital, ela é uma comissão que ela viaja o Brasil inteiro. Nós somos a seccional do Rio de Janeiro, é a seccional de vanguarda nesta questão do peticionamento eletrônico. Isso é algo bastante significativo para a gente, que nos traz bastante orgulho. Isso é um esforço que está sendo reconhecido a nível nacional. Portanto, esse novo endereço é um lugar que a gente vai ter
melhores condições de atender a advocacia, uma vez que eu sempre digo, Flávio, a Ordem dos Advogados é uma instituição que não foi feita para ter lucro. Né? O dinheiro que entra na OAB, que exclusivamente entra das anuidades pagas pelos advogados, ele tem que ser revertido para os advogados. Então, assim, a gente não pode ficar medindo isso de uma forma, não, nós temos que ter um caixa maravilhoso. Não, não é isso. O dinheiro que entra na OAB ele tem que ser revertido para o advogado. E tem que ser revertido hoje, não é daqui a 20 anos. Tem que ser revertido hoje. Então, se hoje a seccional nos disponibilizou e entendeu dessa forma, uma vez que já tiveram alguns contratempos, né, os nossos funcionários da seccional tiveram alguns contratempos, eles entenderam que seria uma questão assim, prioritária fazer essa mudança de endereço. Então é bom que os advogados se acostumem. Dentro dos próximos dias a gente já vai estar mudando a nossa estrutura para lá. Nós tivemos que remontar o auditório hoje para poder ter esse curso, que eu não queria perder esse curso, uma vez que a gente só poderia trazê-los aqui de volta depois de setembro ou outubro. Eu acho que isso é fundamental, que a gente possa trazer em setembro ou outubro de novo, né? Mas não perder essa data. Remontamos o nosso auditório e nos próximos dias estaremos nos mudando para lá. E a inauguração, né, a solenidade de inauguração, a gente está querendo fazer nada mais, nada menos do que no dia do advogado, dia 11 de agosto. Né? Então, assim, faremos uma mudança de estrutura, passaremos a funcionar lá dentro dos próximos dias, faremos esse aviso aí aos advogados, dessa data especificamente, e no dia 11 de agosto, se tudo correr bem do jeito que estamos aguardando que corra, a gente vai fazer uma solenidade lá, onde vai ter a sua presença da sociedade, da comunidade. Tem mais 2 meses aí, a gente deve ter. E o espaço próprio que foi cedido pelo município lá na área do condomínio industrial, sabe? Exatamente. Como é que está isso? Foi ótimo você ter falado sobre isso. Bom, nós temos 2 espaços lá agora. Né? Nós temos um espaço que já estava cedido, que fica atrás do fórum, né? E temos um espaço agora que foi cedido no final do ano passado, foi cedido que é em frente ao fórum. Esse espaço atrás do fórum é um espaço onde, tendo em vista que a OAB ela tinha um outro espaço lá e que por algumas questões que nos antecede a gestão aqui, houve uma modificação, né? Esse espaço lá é de uma construção que a OAB, a engenharia lá da OAB entendeu como inviável. E vou dizer por alguns motivos. Primeiro, a gente fica num espaço de expansão do rio ali, aquilo lá alaga com certa frequência, né? Isso aí gerou um receio da ordem. E nós temos algumas questões estruturais ali brutais. Por exemplo, lá não temos internet de qualidade. A internet da sala do advogado nossa lá é uma luta nossa. O próprio fórum demorou a começar a funcionar lá quando foi inaugurado, ficou aí uns 2 meses. Erupção do fornecimento de energia elétrica lá é uma constante. Então, infelizmente, o que acontece com aquela área ali é que houve eu diria que assim, uma antecipação da colocação daquilo ali para funcionar. A área está crescendo, mas a estrutura necessária para o funcionamento não veio junto. Não acompanha. Não veio junto. Nós teríamos uma questão importante lá de segurança, né? Uma vez que a gente tem documentos importantes dentro da OAB, Vale lembrar que aqui nesse prédio, que é bem centralizado no 4º andar, vocês já fomos assaltados. Já foi assaltado em algumas oportunidades. Imagine lá. Imagina lá. Então teríamos uma questão de segurança lá importante, apesar de estarmos próximos da delegacia. Né? Então esses fatores foram avaliados, não foi por nós, né? Isso aí, nós temos departamentos específicos da seccional que avaliaram como inviável, e nós tivemos a alegria de conseguir em frente ao fórum, ou seja, atrás da delegacia legal ali, um espaço onde será construído o estacionamento para os advogados, que essa era a principal demanda da advocacia, porque onde nós temos muitas audiências, onde tem os automóveis dos advogados e das pessoas que vão para lá, né, das partes dos cidadãos, assim, principalmente para as meninas advogadas que estão sempre aí de salto alto, às vezes em dia de chuva ou em dia de muito sol, tem que fazer longas caminhadas, né? Às vezes perigosamente, porque ali se tem relatos ali naquela proximidade, já houve alguns relatos de
não contra advogados, graças a Deus, mas a gente sabe que aquilo ali não é uma área das mais seguras do nosso município. Então, essa demanda nos foi apresentada e a gente, no ano passado, nós fizemos um pedido à prefeita Solange e ela cedeu aquela área ali. E aquela área agora vai ser construído o estacionamento que vai servir aos advogados, né, durante o período das suas audiências, ou enfim, durante o período que ele necessitar para poder prestar o seu serviço. Que já é usado como estacionamento. Que já está acabou sendo usado, né? Mas a gente vai... É um raspadão ali, mas... a gente fez o raspadão ali, passamos a máquina, demos uma limpeza, mas assim... Vai ter uma estruturazinha. Vai ter uma estrutura bem melhor, mas agora a gente está focando na estrutura da sede. Do novo endereço. Veio tudo junto, né? Então a gente está focando agora que é muito detalhe, é muito trabalho lá. E agora, assim que a gente inaugurar, nós vamos... Mas no caso, o próximo passo depois do dia 11 de agosto. Depois do dia 11 de agosto, nossos esforços estarão voltados para um estacionamento, para os advogados e advogadas, talvez principalmente, que são as principais pessoas que nos demandavam essa questão do estacionamento. Porque nos trouxeram uma questão, Flávio. Só te interrompendo rapidamente, sim. Se eu não estiver enganado, eu acho que elas estão em maior número, né? Olha, eu não tenho esses números não, mas seria uma alegria fazer essa constatação, mas eu vou te passar, a gente tem condições de ter. Muitas mulheres. Pelo menos acho que militando é capaz de ter, né? Porque tem muita gente que tem a carteira de advogado, é advogado e não milita aqui entre nós. Mas uma informação que eu gostaria de passar, que é fundamental, é que quando foi inaugurado o fórum, era permitido que os advogados parassem os carros lá dentro. Sim. Né? E isso assim ficou durante algum tempo, né? Talvez um ou 2 anos, não me lembro bem, e de repente nos foi noticiado de que isso aí não seria possível. Eu fui até noticiado antes de que fosse divulgado, e depois foi divulgado logo em seguida que não teríamos mais essas condições, porque o tribunal tinha lá as suas razões, até uma questão de responsabilidade civil sobre os veículos ali dentro, aquela coisa toda. E vieram me demandar isso. Poxa, a gente tinha estacionamento aqui, agora não temos mais e tal, o que é isso? Olha, a questão é a gente estar diante de uma questão intransponível. Qual é essa questão intransponível? É a de que nós temos uma regra do tribunal que é aplicada para todo o estado do Rio de Janeiro, né? para todas as comarcas do estado do Rio de Janeiro, e aquilo ali de fato tem um sentimento de pertencimento às autoridades, enfim, aos serventuários. Aquilo ali é algo que eu não vou lutar por isso, né? Falei, não, por isso aí não. Eu acho que nós temos outras questões mais importantes. E até que um dia, eu já tinha pensado nisso diversas vezes, eu simplesmente procurei pela então prefeita Solange, procurei num dia aqui em Rio Bonito e rapidamente ela, entendendo essa demanda como uma demanda importante para a advocacia, importante para a nossa cidade, encaminhou à Câmara, e a Câmara também sensivelmente fez essa cessão do espaço para que a gente faça ali um estacionamento para os advogados. Então, nessa linha aí que a gente vem atuando. Acho que dentro em breve teremos uma sede nova e teremos um estacionamento digno para os advogados e advogadas. Perfeito. Esse é o presidente da 35ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que atende Rio Bonito, Tanguaçu e Jardim. Agradecer aqui a atenção. Sucesso aí na caminhada, presidente. Muito obrigado. Contamos sempre com esse trabalho aí fundamental aí que você vem exercendo em favor da nossa sociedade, da nossa comunidade e principalmente em favor da informação que a gente procura levar aos advogados e advogadas.